uma das palestras mais aguardadas do evento. Ele que é formado em administração de empresas e CEO da Atom. Iniciou aos 19 anos no mercado financeiro como estagiário. Um ano depois, montou seu próprio escritório. Nos 2 anos seguintes, tornou-se um dos mais jovens gestores do Brasil, quando também inovou e fundou o primeiro Asset Management do interior de São Paulo. Há 3 anos atrás, resolveu montar sua própria mesa de traders, comprando uma empresa de capital aberto e se tornando a primeira e única prop trading de capital aberto do Brasil. Com 30 anos, é atualmente o presidente mais novo de uma companhia aberta no país. Opera títulos públicos e sua maior paixão são os desafios. Com vocês, Joaquim Pfeiffer, apresentando a palestra Estratégias do Presidente da Atom para se tornar um trader de alta performance. É um prazer estar aqui com vocês, trocando essa experiência, apresentando um pouquinho da nossa companhia. Quero agradecer ao pessoal da CBT que está aqui realizando esse evento, que é muito importante, eu acho que para trocar ideia, para discutir, para que vocês aprendam as estratégias de todos os traders e possam montar a própria estratégia de vocês e juntando o que é o bom de cada um. Então, eu acho que só vem a somar, não existe um tipo de cara que só vence, uma pessoa que só vence, uma estratégia vencedora. Eu acho que é a combinação que vai melhorar cada vez mais o nível dos trades que vocês fazem. Bom, tem um vídeo aqui para a gente passar antes da gente começar. A Carol vai colocar aqui, apresentando um pouquinho sobre a nossa companhia. Você sabe o que é ser trader? Muitos de nós não participaram das gritarias dos pregões. Nascemos no mundo digital, focados em gráficos e plataformas. Mas a adrenalina não deixou de existir. Nossa disputa é diária, contra nós mesmos e uma tela de computador ou várias. Disputamos cada centavo, cada segundo, no objetivo de ser cada dia melhor. Somos um tipo específico de trader, os day traders. Dormimos à noite, nunca estamos comprados. O nosso game começa todo dia. A partir da largada, estamos preparados para dar o nosso melhor. Compramos e vendemos durante o dia, quantas vezes forem oportunas. Estudamos, melhoramos e nos dedicamos em busca da vitória. Todos os dias. Às vezes vêm as falhas, que apenas aumentam o nosso desejo de ser melhor. Dedique-se, estude, tenha foco e disciplina e, como em qualquer outra atividade, seja vencedor. Você pode ser trader. Nós queremos que você seja. E compartilhe conosco esse mundo de adrenalina, vitórias, liberdade e satisfação. Atom SA, a maior empresa de traders do Brasil, convidando você para fazer parte. Acesse atompar.com.br e descubra como. Bom, legal. Bacana. Bom, acho que vocês conhecem um pouquinho da nossa companhia já, a gente já apresentou ela, mas aqui eu gostaria de ressaltar um pouquinho para vocês como a nossa companhia funciona, como é a estrutura organizacional dela, e depois a gente vai passar a falar um pouquinho para vocês dos trades que a gente faz, dos trades que a gente gosta de fazer, para passar um pouco da nossa experiência. E acho que também vai ser bastante importante depois as perguntas que vocês forem fazer aqui para a gente e algumas histórias que vocês queiram saber que vocês já devem ter ouvido. Tá legal? Então, comentando aí um pouquinho, a gente falando sobre a nossa empresa, é uma prop trade. O que é uma prop trade? É uma empresa com dinheiro proprietário, é um modelo um pouco diferente do que vocês veem nos Estados Unidos e algumas empresas aqui no Brasil. Ao contrário de outras empresas, para você participar da nossa companhia, você precisa ser um bom trader, passar pelos nossos processos seletivos, diferente de outras empresas onde você aporta o seu recurso para você começar a operar. Então, a gente dá dinheiro para os traders operarem. Então, quem é bom, quem tem consistência, quem não tem medo
de buscar algo melhor para ter um crescimento, realmente busca isso. Os sócios, é eu e a Carol, eu acho que vocês já conhecem bem. Amanhã vai ter a palestra da Carol, que vai ser muito mais legal do que a minha. A gente tem uma diretoria bem enxuta, eu sou o presidente, a Carol é a diretora com relação de investidor, e o Danilo é quem cuida de toda a nossa tesouraria e todo o fluxo que a gente tem. A gente tem um conselho de administração muito forte, formado basicamente por traders. A gente tem aí o André Antunes, da Scalper Trader, que vocês também conhecem muito bem, que é um baita trader, tem resultados consistentes e uma ótima pessoa. Tem também o Antônio Montiel, que também é um cara que vocês vivem olhando aí nas entrevistas da InfoMoney, é um cara que agrega, que ajuda muito a gente. E também a gente tem algumas pessoas que não estão dentro do mercado, no caso da Zila, que ela é diretora da FGV de marketing, então é uma pessoa que tem uma ampla experiência e sempre está ajudando a gente nesse desenvolvimento. É importante falar que hoje o nosso conselho de administração e a nossa diretoria ela recebe o salário de R$1 por ano. Ou seja, a gente foi a primeira empresa listada no Brasil a colocar salário de diretoria e conselho de administração de R$1. Mas como é que vocês ganham dinheiro? Com o resultado da companhia. Então, a gente não quer trader simplesmente para que o cara pague salários fixos para a gente. Se a gente é trader e sabe que o negócio é variável, a gente vai receber variável, porque a vida inteira a nossa foi desse jeito. Então, acho que é bastante importante. Bom, o que a gente faz? A Atom é uma mesa proprietária que, diferente das outras mesas proprietárias, ela disponibiliza o seu próprio capital para os traders operarem. A gente tem um fluxo muito fácil. A pessoa entra dentro do simulador, dentro dos limites já pré-estabelecidos, ela passa por um treinamento quando ela atinge as metas do simulador e depois ela passa para a mesa real para operar o nosso capital sem risco para ela. Tá legal? Bom, começando então agora a nossa palestra referente a uma operação, quando a gente foi convidado para vir para cá, a gente estava já organizando um workshop, um curso que a gente está hoje com ele aberto, e mostrando um pouquinho do como funciona o mercado. A gente vem avaliando todos os cursos que estão dentro do mercado, esse negócio de tape reading, análise gráfica, barra elefante, acho que vocês tiveram alguma coisa aqui hoje, né? E eu acho que é bastante interessante vocês terem acesso a todo isso, a todo esse conhecimento, a toda essa coisa universal referente às análises e trading que vocês vão buscar. Mas uma coisa que quem está há mais de 10 anos dentro do mercado financeiro, todo o patrimônio que eu construí veio das operações que eu fiz, não ganhei nenhum real vindo de salário, bônus ou alguma coisa de alguma empresa que eu trabalhasse, sempre foi na minha própria companhia, que ao longo desse tempo você acaba entendendo que o mercado ele é muito mais psicologia, ele é muito mais você ter uma disciplina, buscar essa disciplina, do que você buscar uma ferramenta, buscar uma estratégia que você olhou de um cara que deu certo e que está funcionando. A estratégia que o pessoal usa de tape reading, de barra de elefante ou até mesmo análise gráfica, cruzou a média, etc., são estratégias que eles desenvolveram para que eles criassem a disciplina deles. Então, vai ser muito difícil vocês que estão começando dentro do mercado olhar uma estratégia e tentar executar o mesmo ponto que ele faz. Talvez seja a primeira vez que a maior parte de vocês está escutando isso aqui, até fica assim, pô, agora o cara vai vender aula de psicologia para a gente. Mas a verdade é essa, se você começar a ver, tudo que você fez na sua vida até hoje foi através de alguma disciplina que você criou para estar preparado para fazer aquilo. E aquela preparação veio com paciência, veio com treinamento, veio com tudo aquilo que você veio trabalhando ao longo do tempo e as experiências que você foi tendo. A primeira coisa que eu vejo no mercado, assim, que é bate pronto, é você dar uma desculpa por que você está perdendo. Quando eu tinha 19 anos e eu comecei na faculdade, eu estava muito interessado em economia e política. E aí, conversando com um professor meu, no qual ele me inseriu no mercado financeiro, ele falou assim, pô, eu acho que você leva jeito para o mercado financeiro e tal. Eu falei,
pô, primeiro semestre de faculdade, o cara já quer botar para trabalhar, meu. Quero curtir, quero festa. E aí, o engraçado foi que ele insistiu tanto que, no meio do ano, eu resolvi fazer um estágio dentro de uma corretora. Aí eu passei a primeira semana, etc. Puta negócio difícil, vendo aquela tela, aquele monte de coisa, etc. Aí o meu professor me ligou, e aí, como é que foi e tal, não sei o que lá. Eu falei, pô, o negócio foi difícil, não acertei uma e tal, porque é um pouco mais rápido, é um pouco mais complicado e tal. Aí ele pegou e falou assim, Henry Ford, capítulo da Teoria Geral de Administração, nunca dê justificativa no lugar de resultado. Eu, fudeu. Acabou a minha brincadeira ali. E aí eu comecei a estudar bastante, a tentar entender o mercado, a ler tudo quanto é tipo de livro que vocês possam imaginar a respeito de análise técnica, a passar o dia inteiro olhando o mercado, book, etc. E aí eu comecei a perceber uma coisa, que a diferença entre eu e as outras pessoas era a ansiedade que eu tinha em tentar resultados mais rápidos e depois, quando eu não conseguia, eu dava uma justificativa. Então, toda vez que você dá uma justificativa no lugar de um resultado, significa que você cometeu uma indisciplina, significa que você cometeu um erro que você não quer assumir. E isso vai fazer com que você não consiga ter consistência naquilo que você está começando a construir. Por exemplo, sempre que você está dentro da sua companhia, dentro da profissão que vocês atuam, que nem todo mundo é trader, vem de outras profissões, quando você erra, a culpa é sua ou você vai dar a justificativa de que, porque aconteceu a situação A ou aconteceu a situação B, isso não é a minha responsabilidade? Não, você não tira o seu da reta, você coloca o seu na reta. Então, a mesma coisa acontece no mercado. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante, que eu aprendi logo de manhã, logo que eu comecei no mercado, é que você não deve dar justificativa no lugar de resultado e que isso é a primeira disciplina que vocês precisam prestar atenção para desenvolver qualquer estratégia que seja. Não só a estratégia que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, mas a estratégia que outros traders vão apresentar, ela só funciona quando se tem disciplina, quando você está executando ela no momento certo, quando você está tirando essa ansiedade de você. Bom, e como que você trabalha a disciplina? Bom, tem gente que acha que você ficar o dia inteiro acompanhando o mercado, ou o dia inteiro lendo a apostila, vai fazer com que você tenha essa disciplina. Eu até brinco. Tem gente que fala, pô, o mercado financeiro o pessoal não trabalha, fica o dia inteiro sentado na frente de uma tela e não faz nada. Ou, de repente, você conversa com alguns traders e ele fala, pô, o dia foi difícil pra caramba, nossa, tive que fazer um monte de operação para consertar o que eu fiz, ou me virar, ou cometer alguns erros. E aí você começa a se perguntar, pô, é mais fácil o cara ir lá e carpir o quintal, porque ele ia ter trabalhado o mesmo volume, né? Mas então você precisa treinar um pouco essa disciplina. E como que você treina essa disciplina? Bom, primeiro, acho que a profissão que vocês já têm, vocês precisam lembrar como é que vocês começaram. Vocês precisam voltar lá nos seus 19, 18 anos, quando vocês começaram a pensar qual profissão que vocês queriam para a vida de vocês, qual faculdade que vocês iam seguir, como que você viveu daquele momento até quando você iniciou a sua trajetória ou dentro de uma empresa, ou até mesmo empreendedora. Você precisa lembrar tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você construiu, para que você possa construir também no mercado financeiro. Então, um trader ele é um negócio muito mais complexo no sentido de psicologia do que estratégia. É um negócio que, se você tem a calma, a tranquilidade para começar um passo de cada vez, você vai chegar no resultado muito positivo, você vai chegar no resultado que você vai criar essa consistência. Então, a primeira coisa é voltar um pouquinho lá no passado para você lembrar quem você era. Esporte é muito importante. Eu não conheço nenhum trader que não goste de praticar nenhum tipo de esporte. O cara tem que fazer alguma coisa. Corrida, natação, precisa cuidar do corpo, precisa estar bem mais tranquilo, precisa tirar aquele estresse, ele precisa se movimentar. Para quê? Para que ele possa pensar, para que as coisas possam entrar um pouco mais na sua cabeça e você ter consciência e construir uma base sólida daquilo que você está fazendo.
Outra coisa muito importante, religião. Você precisa acreditar em alguma coisa. Eu sei que é super legal você pegar e ver alguns traders por aí que o cara pega e fala, motherfucker, rock and roll, etc. Trader não acredita em nada, etc. Eu não julgo qual religião você seja, mas você precisa ter fé em alguma coisa, você precisa acreditar em alguma coisa e isso vai te dar algum tipo de disciplina. Porque se você acredita em alguma coisa, é a mesma coisa que você, é a mesma forma que você construiu a sua carreira, é a mesma forma que você vai construir uma relação de conhecimento, mesmo que você não acredite em Deus, que você goste, eu gosto do Steve Jobs, então a minha religião é ser um cara Apple, por exemplo, funciona. Então é importante ter alguma religião. Estudo. Bom, o estudo é importante, vocês sempre estarem buscando coisas novas, sempre estarem se desenvolvendo. Jogos como xadrez, pôquer. Pôquer é legal pra caramba, então eu acho que vale a pena, quem gosta de pôquer, sempre estar dentro daquela adrenalina e esperando o melhor passo para tomar uma decisão. Então, é uma coisa que funciona bastante. Então, não adianta você só praticar no mercado, você precisa estar treinando ela ao longo da sua vida, a disciplina ao longo da sua vida, em tudo que você está fazendo, que aí você vai conseguir transferir isso para o mercado. E você transferindo isso para o mercado, você vai começar a ter bons resultados, você vai começar a ter resultados consistentes. Bom, e voltando dentro de mercado, eu acho que todos vocês já devem ter ouvido falar que no mercado é bom você comprar barato e vender caro, ou vender caro e comprar barato. É fácil. Como que você ganha dinheiro no mercado? Eu comprei mais barato do que eu vendi, ou eu vendi mais caro do que eu comprei. Simples assim. E aí o pessoal fala, mas é difícil, porque você precisa analisar, porque você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, etc. A primeira coisa que vocês têm que aprender imediatamente. Dentro do mercado você tem gestor, eu, por exemplo, você tem analista e você tem trader, broker, entre outros. Um gestor e um analista, ele sempre está pensando num mercado um pouco mais macro, ele sempre está pensando numa estratégia, naquilo que vai acontecer a médio e longo prazo, etc. Um analista, o cara está lá para ser tipo o seu consultor. Sabe quando você contrata uma empresa de consultoria para te dar um diagnóstico? Ela acerta 70% daquele diagnóstico, mas sempre tem uma onda maior de otimismo ou uma onda maior de pessimismo. Então, o analista, ele é como se fosse esse tipo de consultor de empresa. Ele sempre está, às vezes, muito mais otimista ou, às vezes, muito mais pessimista. Mas, no direcional, normalmente, ele acerta e acerta bastante. Ele é muito importante. Agora, um trader, você virar para mim e falar que um trader sabe para que lado o mercado vai, desculpa, gente, aí vocês já estão me pedindo demais. Ou que você fala assim, aconteceu isso com o mercado, estou olhando aqui o gráfico, está subindo, ou você fala, teve um rompimento, o negócio vai começar a... Desculpa, gente, eu não acredito nisso, igual os futurólogos aí que tem, né? O índice fez um diamante e agora indica queda. E aí o negócio sobe 8.000 pontos na cabeça do cara. Aí eu pergunto, enquanto ele era trader, ele estava indo muito bem. A partir do momento que o cara decide querer apostar para que lado o mercado vai, começa a acontecer as besteiras. Então, gente, pessoas que são traders, ele está interessado no quê? Em buscar o resultado mediante uma distorção momentânea. Ele está operando todos os pontos possíveis que existem dentro do mercado. Então, é extremamente importante que vocês saibam, e até mesmo quando vocês forem dar uma desculpa do porquê que vocês erraram uma operação, que vocês não são analistas, que vocês são traders. E trader, o cara não fica posicionado rezando para ver o que vai acontecer. Por exemplo, ontem eu estava vendo um cara que estava operando dólar, e aí o cara vendeu, acho que dólar a 47,5, 48, e aí o cara pegou e falou assim, não, nesse ponto aqui eu acho que é bom vender, porque não vai, tá? A estratégia do cara era para ganhar 2 pontos. Nunca mais voltou. Fechou a 73. Então, gente, ele é um cara bom, mas indisciplinado. Por quê? A estratégia do cara para ganhar 2 pontos,
Ele apostou que o negócio ia cair, não caiu, ele não conseguia arrumar, e o negócio foi para cima dele. E acontecem erros como esse. Mas qual que era o fluxo lá? Pô, o fluxo estava para compra, alguma coisa desse tipo. O cara tinha que estopar, tinha que mudar a direção, etc. Se ele não tivesse preso a uma coisa que ele botou na cabeça dele, de que o mercado tinha que cair, porque o mercado estava errado, não ele, talvez ele não tivesse perdido dinheiro, que é o que mais acontece com as pessoas. As pessoas, às vezes, a maior parte dos traders, e eu acho que é o principal erro, 90% de vocês aqui, ou 99% de vocês, eu tenho certeza que já fez uma besteira dessa, ou várias. Eu já fiz esse tipo de besteira. Acho que todo mundo comete, mas o importante é você entender quando você cometeu essa besteira, o que você estava pensando. E também tem aquela teoria de que você tenta ser mais esperto do que o mercado, um pouco mais malandro. E aí é que acontecem as grandes besteiras. Bom, então, o que é essa zona de segurança aqui que a gente vai explicar para vocês? É o momento que você vai executar a sua estratégia, onde você está mais protegido, onde você tem menos chance de errar, onde realmente vale a pena você executar uma estratégia que ela vai representar um perigo menor para você. E isso vai começar a te trazer consistência, isso vai te trazer confiança, e isso vai fazer com que as coisas comecem a dar certo. Bom, então, o que você precisa entender? Que disciplina é igual proteção. Por exemplo, sempre que você vai acompanhar um jogo de futebol, o que acontece com os times? Primeiro, os caras tentam se proteger, depois eles pensam em como é que eles vão atacar e fazer o gol. Todas as vezes que eles atacam, eles fazem gol? Não. Então, o que você precisa entender é que nem sempre o mercado vai dar porrada, aquela porrada que todo mundo quer no dólar de 50 pontos, 60 pontos, ou no índice de 500 a 1.000 pontos, e você vai acertar esse lado o tempo inteiro. É extremamente difícil, gente. Às vezes eu ouço alguns analistas e até alguns traders, o cara comentar que é fácil você ganhar 30 pontos num trade do dólar, ele acerta uma vez na vida ou uma vez a cada 60 dias e ele acha que vai acontecer todos os dias. As coisas não acontecem desse jeito. Você precisa buscar executar suas estratégias com consistência. E você precisa entender que disciplina é proteção. Por exemplo, para você se preparar para a sua profissão, para a coisa que você exerce hoje, você se preparou, você se embasou, você buscou estar o mais seguro possível para você executar aquela tarefa que você está executando. Então, você se preparou para isso. O mercado é exatamente igual. Talvez vocês não tenham ouvido falar desse jeito em relação ao mercado. Vocês devem escutar um monte de teoria que o pessoal coloca, que tem que olhar o times in trades, que tem que ver se fulano está tomando, ciclano. Esquece, gente. Esquece. O trader está olhando as oportunidades e ele nunca vai seguir o que o outro está fazendo. Por quê? Porque depende do nível que cada um está de disciplina, o nível que cada um entende de risco. Risco é algo individual. Essa percepção de risco, tem gente que se sente bem correndo muito risco e tem gente que não se sente tão bem correndo muito risco. Mas para você começar a ter consistência, para você começar a ter resultado, você precisa buscar essas zonas onde você tem a maior chance de ganhar e começar devagar. Tá legal? Bom, então aqui a gente montei um quadrinho para tentar explicar para vocês, da maneira mais simples possível, o que é uma zona de proteção, por exemplo, num campo de futebol. Acho que nem todo mundo gosta de futebol igual eu, então agora eu vou virar um técnico aqui. Então, olha, aqui os númerozinhos em vermelho significa os vendidos, tá legal? Vendido ataca comprado. Comprado está aqui, o verde, tá legal? Posicionei eles em campo. Então, aqui está o lado da defesa dos comprados. Aqui está o lado da defesa dos vendidos. Tá legal? Isso daqui é o meio de campo. Agora, se a gente for transferir isso para um número, e até mesmo em estatística, eu sei que vocês gostam bastante disso, não passa ainda, vou voltar. Se você reparar, quem que é o goleiro? É um, certo? Aí você tem aqui o lateral direito, o lateral esquerdo, e assim por diante, você tem alguns números aqui na defesa.
sempre que os compradores estão atacando os vendedores, quem vai defender aqui? São esses números. O goleiro, o lateral, etc. Então, imagina que você tem aqui uma escala de 1 a 10. Tá legal? Nessa escala de 1 a 10, quando o preço está se deslocando, seja que em dólar, ou seja em índice, sempre que esse deslocamento acontece bastante rápido, vejam, por exemplo, no caso do dólar, aonde tem sempre venda. Se o preço sai de 30 e ele vai para 40, tem venda no 39,5, tem venda no 40, tem venda no 41, 42,5, 43, etc., que seria mais ou menos os finais desses números aqui, que é a defesa dos vendidos. Podem ver que sempre tem lote nessa região de preço. Sempre. Lote do lado contrário. Sempre que o vendido está atacando, aonde que o comprado vai se defender? O comprado vai se defender no 31, no 32, no 33, no 34. E aonde não acontece jogo nenhum? No meio de campo. O que é o meio de campo? Entre 7 e 4. Tá legal? Então, entre 7 e 4, não está definido quem vai para que lado. Sempre que ele está próximo dos números onde vai virar preço, isso principalmente em futuros, tá? Isso a gente pode falar também de índice, isso a gente pode falar também em ações, vocês vão verificar que são sempre os pontos onde você tem venda grande, onde você tem compra grande. Então, agora vamos para um book de ofertas para a gente dar uma olhadinha nisso daí. Então, nesse book de ofertas aqui, ó, ele está aqui no meio do caminho, tá rompendo a posição dos 50. E aonde que você vai começar a ter mais ou menos uma defesa? Vocês estão percebendo que começa a ter lote pesado numa região de preços aqui, ó, 46, 46,5, 47. Nesse meio de campo aqui, ó, não acontece nada. E aí você tem venda aqui no 53, 54, 54,5, 55 lotes pesados. Então, o que vai acontecer quando o mercado chegar lá? Eu não sei se o mercado vai chegar lá ou se o mercado vai chegar aqui embaixo. Eu sei que quando ele chegar lá, ele não vai sair daqui e vai para os 60 direto. Pode acontecer. Mas, normalmente, não acontece. Há bastante negociação entre essas faixas de preço, onde tem bastante lote. Então, aqui é uma zona de proteção onde vocês podem aproveitar e buscar resultados consistentes. Vocês podem executar a estratégia de vocês com maior índice de acerto. Se for um rompimento, perdendo essa região onde tem bastante lote comprador, continuar um movimento de queda para baixo. Se aqui romper essa região onde tem bastante gente vendendo, pode ser que continue para cima. E se você é um scalper e está buscando negociar para ganhar meio ponto, um ponto e meio, nessa região aqui vai ter bastante volatilidade. Então, vai ser uma região onde você vai ter espaço para você sair com a menor chance de você tomar um stop. Então, uma estratégia muito simples, que você sempre deve reagir e não agir. Por que eu escrevi isso? A segunda coisa que eu aprendi bastante dentro do mercado é que, não só o brasileiro, mas o ser humano ele tem aquela malandragenzinha. Ele quer ser um pouco mais esperto do que as outras pessoas em vários sentidos. Ou quer ter um pouco mais de estômago, ou quer tirar algum proveito referente a alguma coisa. E no mercado financeiro você não tem espaço para isso. Você não tem espaço para tentar tirar vantagem de alguém ou tentar tirar vantagem em relação ao que o mercado está fazendo. O que você tem aqui é que reagir conforme uma ação que está sendo tomada. Então, pensa que você está do lado de fora quando está acontecendo um grande movimento dentro do mercado. Ou você está vendo que o mercado está comprando desesperadamente, ou que você está vendo que o mercado está vendendo desesperadamente. Você só vai aceitar participar dessas situações quando você começar a enxergar que vai ter uma zona onde alguém vai comprar e alguma zona onde alguém vai vender. Durante o meio do caminho, que está todo mundo desesperado, você precisa estar fora. Por que você precisa estar fora? Para que você possa enxergar e agir, reagir
ao que está acontecendo. Bom, e como que você consegue essa consistência? Se você tiver disciplina, se você tiver proteção e se você tiver paciência, você vai ter o quê? Um fundamento muito forte para que você comece a enxergar. Se você começou a enxergar tudo o que os outros estão fazendo, todos os erros que as outras pessoas estão cometendo, você começa a vencer. Isso daqui é um jogo de quem erra menos. Por isso que ele ganha mais. Então, é importante que vocês aprendam que é preciso ter paciência dentro do mercado. É fácil você pegar, olhar um trader como eu, um trader como outros que já estão há 4, 5 anos dentro do mercado, fazer uma boleta de 50, 100 mil, 200 mil reais no dia, e você falar assim, pô, eu quero ser igual a esse cara. Mas esse cara começou ganhando 100 reais por dia. Esse cara começou buscando e querendo ter uma consistência que é criada a partir de um movimento muito mais interno, de amadurecimento, de psicologia. É aquele negócio que você vai ficando cada vez mais preparado e mais maduro para assumir novos desafios. Então, quem vende que vocês vão ganhar 5 mil, 10 mil, 50 mil, 150 mil por dia, fazendo um curso A, B ou C, desculpa, gente, vem com amadurecimento, vem com tempo de tela, vem com consistência que vocês começam a ter dentro do mercado a partir do momento em que vocês estão vendo mais tempo aquele movimento e que vocês entendem que o mercado é super simples, que o mercado é tão simples quanto as pessoas falam. É o ditado de comprar barato e vender caro, ou vender caro e comprar barato. Você pode escolher isso o tempo inteiro. E para você poder escolher isso, você precisa ter essas 3 coisas aqui que são a base, inclusive a base que fizeram com que vocês fossem bem-sucedidos nas profissões que vocês têm hoje, que fosse bem-sucedido no que vocês estão conseguindo produzir hoje. Tá legal? Bom, outra coisa que vocês precisam ter, disciplina financeira. Eu vejo bastante gente falando assim hoje, pô, que legal, eu quero ganhar bastante dinheiro, eu quero ganhar 20, 30 mil por mês, etc. Mas a minha pergunta é, quanto você já conquistou? Quanto você já produziu? Porque se você não tem dinheiro guardado, 0 dinheiro guardado, qualquer coisa que você ganhe hoje dentro do mercado financeiro, que vem de rendimento, não é um trabalho, é um rendimento que você tem. É uma especulação, lógico. Tem gente que leva isso de um jeito mais como um hobby, ou gosta de enfrentar isso como eu preciso ganhar ou ganhar, mas é importante você ter noção de que todo o dinheiro que você ganha vindo do mercado financeiro é um rendimento. Então, se ele é um rendimento, se você ganhar 10 mil reais por mês, você está ganhando a mesma coisa do cara que tem 1 milhão de reais aplicado. Significa que você é tão milionário quanto o cara. Então, se você tiver consistência para ganhar 10 mil reais por mês, você vai ter consistência para ganhar muito mais do que os 10 mil reais por mês. Mas você precisa começar. E esse começo, você precisa sempre fazer essa conta, que o cara que está lá, na vida boa, já conquistou as coisas dele, ele está um pouco à sua frente. Então, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque eu vejo alguns traders que têm algum começo bom. Nos primeiros 6 meses tem uma boa rentabilidade em função de momento de mercado que ele acaba tendo, e depois ele acaba comprando coisas que ele não vai poder continuar pagando, porque ele não começou a fazer essa conta. Então, é importante vocês terem na cabeça de vocês que, se você está ganhando aquele dinheiro, significa que você está ganhando tanto quanto um cara que tem uma aplicação de X mil ou X milhões de reais que você ainda não tem, que você vai conseguir. E você só vai conseguir montando essa disciplina financeira. Bom, e essa consistência, como é que você vai buscar essa consistência? O que você vai... que número que você precisa mirar para você conseguir? Bom, a gente lançou agora um curso dentro do nosso workshop para você ganhar R$500 por dia. Esses R$500 por dia dentro do curso que a gente vai mostrar
É assim, R$500 se você quiser parar já na primeira hora da manhã e achar que aquilo está bom, por quê? Porque você primeiro precisa buscar essa consistência de ganhar os R$500 por dia. Mas que você, ao longo do dia, você tem mais oportunidades de executar essa estratégia e ganhar um pouquinho mais. O que muda é o tamanho da ganância. Eu já vi trader que o cara estava ganhando R$2, R$3 mil no dia e ele fechou o dia perdendo 4, 5 mil. Você pergunta, pô, mas o que aconteceu? Aí o cara fala, pô, o mercado deu um movimento assim, assado e tal, e aí eu perdi R$250, aí eu fui tentar recuperar, eu perdi tudo. Acontece, é verdade. E por que isso aconteceu? Aconteceu porque ele não teve a disciplina do quê? De encarar que o resultado que ele havia conquistado estava bom. Uma coisa que vocês precisam saber também é que, graças a Deus, o mercado tem todo dia. Todo dia que você dorme, acorda, o mercado está lá, prontinho para que você volte a ganhar dinheiro com ele. Vai ser do mesmo jeito que você ganhou no anterior? Não vai ser. Por isso que, às vezes, quando você tem um lucro muito grande num dia, às vezes a maior parte dos traders devolvem tudo no dia posterior. Por quê? Porque o mercado é diferente todos os dias. Então, eu acho que é um bom começo. Eu acredito que todo mundo tem potencial de ganhar mais do que R$500, mas é bom você ganhar. Pega os primeiros R$500 que você ganhou, pega os primeiros R$200 que você ganhou e vai no shopping e compra alguma coisa. Se você for lá no shopping e comprar alguma coisa, você vai ver o valor que tem esses R$200. Não é tanta coisa assim, né? Mas vocês vão se sentir bem. Vocês vão ver e vão começar a dar um pouco mais de valor do dinheiro que vem da tela. Por exemplo, eu também gosto de comprar as minhas coisas, tá? A primeira boleta grande que eu fiz, eu peguei e falei assim, bom, eu preciso ver o que eu vou comprar com ela ou se eu vou continuar investindo. Aí eu fui lá e consegui gastar todo o dinheiro que eu tinha ganho. Eu falei, meu, dá para comprar coisa pra caramba. E não acaba. E não acaba. Então, eu acho que é importante vocês saberem quanto custa antes de vocês saírem perdendo dinheiro. Porque no mercado financeiro é fácil você pegar e falar assim, meu, R$3.000, pô, R$3.000, merda, amanhã eu ganho. R$5.000, pô, amanhã eu ganho. E aí você vai, e vai, e vai, e aí quando você vê toda aquela reserva que você tinha guardado, tipo 100, 200 mil reais, 500 mil reais, você acabou perdendo, porque você falou, pô, é fácil, eu estou vendo que é fácil, tem um montão de dinheiro dentro do mercado. Só que você não estava preparado, você não tinha disciplina, e você não teve o amadurecimento correto para que você pudesse ganhar. Então, conter a ansiedade, tomar bastante Rivotril para ficar calmo na frente da tela, e aí eu tenho certeza que vocês vão ter bons resultados. Bom, aqui a gente vai colocar um videozinho comentando um pouquinho sobre o que a gente gravou do curso de algumas operações, com a minha narrativa. Vou falar para pode colocar o som, e aí vocês vão dar um pouco de risada, e aí acho que vai ser interessante para vocês. Fala, galera, dia 5 aqui, último dia de gravações. Vamos olhar aqui como é que está o mercado. Já saímos aqui com 250zinho para frente, vocês estão acompanhando aí. A gente fez no 8,5 com 9,5. Vocês estão vendo que esse 8,5 tem bastante gente comprada, tá legal? Então está aqui nossa ordem executada. Compramos a 8,5, vendemos a 9,5. São 10h32 da manhã. 10h33 agora, porque a hora que abri a plataforma, eu falei, nossa, tá numa posição master para a gente executar a nossa ordem. Então, vejam que do 8 até o 9,5 tem aquele blocozinho de ordens acima de 100 pesado na compra, tá legal? Então, a gente já está com 250 para frente, vamos tentar mais 5 aí para a gente resolver a nossa parada aqui, todo mundo voltar para a cama, que tá frio hoje. Acontece, botamos gente. 5 na venda aí no 12. Por que a gente botou no 12? Porque, olha, se você olhar o 13,5, o 13, o 12,5, tá todo mundo querendo vender nessa faixa de preço.
Se você olhar no lado esquerdo, o candle, ele é um candle vendedor, só que os compradores estão falando, pô, não é para ser vendedor não, vai ter que ir para cima. Então, os compradores estão tentando empurrar o preço para cima, os vendedores tentaram empurrar o preço para baixo, e nessa região tem bastante lote. Se passar essa região aí, ó, sujou, porque não tem lote para cima, e tem bastante lote para baixo tentando comprar, mas a gente é insistente na nossa estratégia, buscamos uma região que tem bastante lote, o mercado está meio devagarzinho também, então acho que não deve correr muito. Então vamos ver se a gente consegue executar com perfeição aí de novo a nossa estratégia vendendo aí no 12. Haja paciência, né, gente? Paciência. Então vai levar, estamos ali na cara para levar no 12. Meu Deus do céu, vai sujar, vendeu, virou pagão no 12. Meu Deus do céu, sujou, hein? Sujou. E agora, hein? 12,5, 13. Se passar o 13,5, sujou, gente. Mas não passará. Não passará, por quê? Porque é venda. Os caras botaram 250 lá no 13,5. Atenção, 100 no 12,5, já era. Trintinha só na compra no 11, não tem como não ser agora. Vai sair. Lá. Último dia de gravação, vocês não vão mais ver a minha voz. É isso aí, galera. Quinhentão, tá bom já. mais um trade efetuado. Bom, pessoal, então isso daqui é um vídeo que a gente gravou, 5 dias operando. Também tem o resto dos dias. O legal é que eu continuo operando o dia inteiro e dá para ganhar. Tem dia que eu ganhei R$8.000, tem dia que eu ganhei R$7.000, operando com lote mínimo do cheio de 5. Não abri nenhum lote mais do que 5, fazendo a mesma estratégia todo santo dia. Tá legal? Também foi legal que eu participei de um desafio aí no último mês, que foi um desafio imposto por alguns traders que operam na minha companhia, do plano Max. Eles falam, pô, que esse limite de 4,5 pau para perder, e não sei o que lá, e que 10 lotes é muito rápido você olhar o mercado, etc. Eu falei, olha, eu vou operar com no máximo 5 lotes, 30 dias, e vou mostrar para vocês o quanto é possível fazer. Bom, em 20 dias úteis, eu tinha feito R$66.000, com 5 lotes do cheio, operando a mesma estratégia, fazendo a mesma coisa, todo santo dia. Então, seria fácil eu pegar e gravar um vídeo mostrando para vocês, olha, eu ganhei 50 ou 60 mil reais no mês, operando de 50, operando de 100, operando DI, que eu opero assim, sem ser modesto, mas eu opero bem pra caramba DI. Então, é só lote de 1.000, 1.500, 2.000 lotes. Então, eu tenho um resultado bastante consistente em DI. E seria fácil ganhar esse resultado, operando do jeito que eu opero, com os lotes que eu opero, e com 10 anos nas costas de experiência contra 1 mês, 2 meses, 3 meses de vocês. Mas a ideia é, para quem está começando, precisa entender que começa pequenininho. E aí começa pequenininho. Se você conseguir ganhar 10 mil reais no mês, 10 no outro, 10 no outro, vai começando a projetar no ano que você já vai ganhar 100 mil. E se você estiver vivo, se você começar a ter essa paciência, você vai começar a enxergar mais oportunidades. E aí o seu resultado ele vai aumentar ainda mais. E o seu resultado aumentando ainda mais, de 100, 120 mil por ano que você está fazendo, no outro ano você vai ganhar 200 mil, no outro ano vai ganhar 500 mil. Então, vocês precisam lembrar como vocês começaram dentro do mercado, vocês precisam se lembrar no mercado financeiro como vocês começaram a carreira de vocês. Vocês também já foram um dia estagiário, vocês também já começaram a praticar algum esporte no qual vocês não sabiam nada, vocês já começaram um dia a jogar algum jogo que vocês não sabiam nada e depois vocês ficaram bons naquilo. Então, a principal lição do mercado financeiro é a mesma lição que vocês têm hoje na vida de vocês. É igualzinho.
vocês precisam se lembrar como vocês começaram para que vocês possam ter resultados bons e ótimos com todo esse conhecimento que eu estou trazendo para vocês, que outros traders vão trazer, outros analistas. Tem gente boa, tem gente ruim, mas é importante você filtrar todas essas informações. E sempre tem alguma coisa a se aprender, mesmo que o cara seja muito ruim. É verdade, gente. Tem cara que é assim, ou um analista muito ruim, ou um trader muito ruim, e aí você conversa com ele, o cara te dá algumas ideias. E por que você acaba tendo algumas ideias? Porque você está começando a ter paciência para enxergar, a apontar os defeitos ou até melhorar alguma coisa que ele não está vendo. Tá legal? Então vamos abrir aqui para algumas perguntas, se o pessoal puder, acho que eu devo ter estourado o tempo, né? Então, pessoal, quem quiser perguntar alguma coisa, depois a gente conta algumas histórias, se der tempo ainda para vocês. Aquilo que você estava operando era dólar futuro, você busca um ponto, né? Isso. E o stop? O stop estava com 3. A hora que abriu a estratégia, ele vendeu, a estratégia saiu de 1 ponto e a compra estava do lado esquerdo com 3 a 4 pontos de diferença. Você entra para buscar um ponto com stop de 3? Exato. E é lucrativo isso, fazendo dessa forma? Muito lucrativo. O stop é maior que o... Sabe por quê? Porque você aprende uma mentira dentro do mercado. Qual? Sempre que você for entrar numa operação, vocês já devem ter ouvido falar essa história, você tem que buscar um resultado 3 vezes maior do que o seu stop, e aí o pessoal fica fazendo aquela contazinha, para chegar no stop aqui, se romper esse patamar aqui, vai dar, sei lá, 1%, 2% de stop, e se der certo vai dar um lucro de 3%. Vocês já devem ter visto isso Façam sempre o contrário do que essa estratégia mandar e vocês vão ser ricos. Juro por Deus. Juro por Deus. Começa a fazer o contrário dessa estratégia que o cara faz conta que a projeção de lucro é 3-1, que acabou o negócio. Quando eu estava explicando de zona de proteção, por que ali era um ponto bom que eu tinha certeza que a minha operação ia dar certo? Se você pegar os meus relatórios, quando eu gravei esses vídeos, tem dia que eu tenho de 85% a 90% de aproveitamento. Por que 80 fica entre 85% a 90%? Tem dia que eu saio no 0 a 0. Eu vejo que a coisa não andou do lado que eu gostaria, eu já estopo no 0 a 0 e acabou a operação. Mas por que ela é lucrativa? Ela é lucrativa porque eu estou executando ela na região correta. Então, a estratégia ela nunca é a projeção de lucro versus o prejuízo que você vai ter, e sim aonde você executa a estratégia. Isso é muito mais importante do que você ficar calculando quanto você vai ter de lucro. Muito, mas muito mais importante. Porque toda vez que você calcula quanto você pode ter de lucro, quanto você pode ter de prejuízo, pode ter certeza, 99% das vezes você tem o prejuízo. Vocês já repararam isso? Quando você fala essa zona de proteção, né, da defesa, então sempre você vende no topo e compra no fundo. Não é fundo, né? Você compra, às vezes, na própria região onde tem gente vendendo. Rompimento, por exemplo, não. Não, essa estratégia não é rompimento, tá? É assim, gente, essa é uma das estratégias, tá legal? Por isso é que tem o stop. Se houver o rompimento daquela região, é rompimento. Aí o negócio, tchau e benção, stop mesmo, porque senão a coisa vai ficar feia para o seu lado. Mas você está negociando numa zona de congestãozinha, onde tem mais gente vendendo. Então, vai balançar ali. Se vai balançar ali, a chance de dar resultado ela é muito grande. Só para complementar, então é book só, né? Você não olha no gráfico. Não, olha o gráfico para ter uma noção espacial de onde está o preço. O gráfico, gente, é importante para o cara que é analista técnico de verdade. Para o cara que foi lá, se dedicou, está vendo o dinossauro vomitando, triângulo, prisma, etc. Para esses casos, eu acho muito importante. Eu queria ver um cara desse, um cara que opera gráfico, operar DI. E operar o dólar também, porque é incrível, né? O cara fala, agora rompeu, vai para o 99. Eu falo, meu, cara, tem uma bola de cristal mágica. É incrível. Aí o cara vai lá e faz aquela projeção de Fibonacci, o negócio vai lá.
como é que eu sei que o negócio vai lá? Eu não sou mãe de nada, pô. E outra coisa muito importante que vocês precisam saber. Gente, quem opera derivativos, futuros, opção, índice, dólar, índice futuro, esqueça desse negócio de eu vou operar através de análise técnica ou tape reading, de algum formato que o pessoal fala aí, que é muito específico. Por que esqueça? Quando você está operando derivativos, você já está 10 vezes alavancado. Então, não é a mesma forma que você vai operar ações, por exemplo. Quando você está operando ações, você está operando um mercado à vista, um mercado que tem dinheiro na mesa, que é real. Agora, quando você está operando derivativos, já é um negócio extremamente alavancado, que um ponto é R$250. E para você ganhar R$250 em ações, às vezes a ação precisa subir 1%, com a mesma quantidade possível de lotes, por exemplo, e o negócio não anda. Então, precisa tomar muito cuidado que derivativos e índices futuros se opera de outra maneira que opera ações. Com relação à gestão de risco, como é que você pensa? A gente viu ali a operação, deu tudo certo. É bacana pensar que avançar um ponto no scalping se torna até um pouco mais fácil, porque a probabilidade disso acontecer é muito maior do que avançar 3, em termos estatísticos. Mas vamos imaginar que aquele stop foi pego. Tá. Quando é que você determina que, olha, para mim hoje já deu, não vou operar mais porque já tomei 1, 2, 3, 4 stops, limite de valores? Como é que você pensa isso? Eu sempre penso o seguinte, quando você começa a operar, você tem que operar numa proporção onde o dia que você possivelmente possa perder, você não perca mais do que 3 dias que você tem historicamente de lucros. Então, por exemplo, se você é um cara que ganha R$500 todos os dias, tá? E aí você perde R$1.500, é algo que você pode recuperar, porque são 3 dias, isso não pode ser recorrente, tá? Não pode acontecer recorrente. Você não pode pegar e usar esse dia que você perdeu, eu sempre vou perder os R$1.500 quando possível, senão a estratégia e tudo está errado. Então, você como um trader que já é consistente, que está executando a estratégia no local correto, você sempre tem que pensar, no máximo, 3 dias de perda, 3 dias de ganho para compensar um dia de perda. Tá legal? É muito importante ter essa disciplina para que você não tenha uma perda muito maior do que aquela que você possa recuperar. Senão o psicológico abala completamente. Tanto nos seus vídeos, quanto nos vídeos da Carol, quanto nos vídeos do Eric, vocês costumam falar de segurança. Uhum. Você já entrou em um trade em que você projetou 1 ou 2 pontos e acabou dando mais do que isso e você aumentou a sua posição ou não? Em qual lado? Perdendo ou ganhando? Ganhando. Bom, ganhando aconteceu algumas poucas vezes. Perdendo já aconteceu muitas vezes. Podem ter certeza, gente. Acontece. O cara que vem aqui e fala, eu nunca perdi, etc., o cara é um mentiroso. Você vai acabar invariavelmente perdendo, mas você precisa saber que, quando você perdeu por algum erro que você cometeu, por alguma segurança a mais que você tinha. E quando você acostuma a fazer scalper como trader, e aí agora eu posso falar nas duas pessoas, tanto como gestor como trader, quando você se acostuma a determinados pontos, você não vai conseguir buscar grandes resultados, a não ser que você esteja com um acumulado de patrimônio tão bom que vai te permitir fazer apostas um pouco mais arriscadas. Por isso que eu falo em amadurecimento. Então, você só vai conseguir começar a ganhar mais pontos do que por exemplo, quando você tiver amadurecido e criado um colchão financeiro para que você use mais outras estratégias, para que você possa se sentir confortável com o mercado. Então, a primeira coisa que vocês precisam sempre olhar é se sentir confortável com aquilo que vocês estão fazendo. A partir do momento que você está confortável com aquilo que você está fazendo,
Resultado, de novo, é ganhar. E lembrando que vai acontecer alguns dias que vocês vão tomar algum loss. Bom, mas então, obrigado. Acabou até a voz aqui. Então, acho que é isso. Depois a gente tenta contar algumas histórias para vocês que têm uma história boa. Tá certo. Obrigado, Kim. Uma salva de palmas para ele, pessoal.